Boa noite de novo. Tô com problema de transmissão no Facebook. No capítulo 7 de Mosias. Amon descobre a terra de Lei-Nef, onde Lime é rei. O povo de Lime está sob o jugo dos Lamanitas. Lime relata a história deles. Um profeta, Abnad, testificara que Cristo é o Deus e Pai de todas as coisas. Aqueles que semeiam em imundície colhem vendaval, e aqueles que põem sua confiança no Senhor serão libertados. Ora, aconteceu que depois de haver o rei Mosias tido paz contínua pelo espaço de 3 anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar na terra de Lei-Nef, ou seja, na cidade de Lei-Nef, porque seu povo nada soubera deles desde a época que haviam deixado a terra de Zaraenla. Portanto, importunavam-no com sua insistência. E aconteceu que o rei Mosias permitiu que 16 de seus homens fortes subissem à terra de Lei-Nef para inquirirem acerca de seus irmãos. E aconteceu que no dia seguinte iniciaram a subir, tendo com eles um certo Amon, homem forte e poderoso, descendente de Zaraenla, e ele era também o seu chefe. E não sabiam que rumo tomar no deserto para subir à terra de Lei-Nef. Portanto, vagaram pelo deserto por muitos dias. Sim, por 40 dias eles vagaram. E depois de terem vagado durante 40 dias, chegaram a uma colina que fica ao norte da terra de Silom. E ali armaram suas tendas. E Amon tomou 3 de seus irmãos, e seus nomes eram Amaleque, Além e Reim, e desceram para a terra de Nef. E eis que encontraram o rei do povo que vivia na terra de Nef e na terra de Silom, e foram cercados pela guarda do rei, e foram presos e amarrados, e foram postos na prisão. E aconteceu que depois de haverem permanecido 2 dias na prisão, foram novamente levados à presença do rei e desamarrados, e ficaram diante do rei, e foi-lhes permitido, ou melhor, ordenado, que respondessem às perguntas que ele lhes faria. Eis que Solime, filho de Noé, que era filho de Zenife, que veio da terra de Zaraela, para herdar esta terra, que era a terra de seus pais, e que foi feito rei pela voz do povo. E agora desejo saber o motivo pelo qual fostes tão corajosos, teres chegado perto das muralhas da cidade, quando eu próprio me achava com meus guardas fora da porta. Então, por este motivo, permiti que fosses culpados, para que eu vos pudesse interrogar, pois o contrário eu teria feito com que meus guardas vos matassem. Tedes permissão para falar. Tô melhor, Débora. Tô bem melhor. Então, quando Amon viu que tinha permissão para falar, adiantou-se e inclinou-se diante do rei, e levantou-se novamente e disse: Ó rei, sou muito grato a Deus nesse dia por ainda estar vivo e ter permissão para falar, e procurarei expressar-me sem temor. Tenho certeza de que, se soubesses quem eu sou, não terias permitido que eu fosse amarrado, porque eu sou Amon e sou descendente de Zaraela, e vim da terra de Zaraela. Trouxe daquela terra. Então aconteceu que, após ter ouvido as palavras de Amon, Lime alegrou-se grandemente e disse: Agora tenho certeza de que meus irmãos que se achavam na terra de Zaraenla ainda estão vivos, e agora me regozijarei, e amanhã farei com que meu povo também se regozije. Pois eis que estamos sob o jugo dos Lamanitas, e foi-nos imposto um tributo difícil de ser suportado, e agora eis que nossos irmãos nos livrarão do cativeiro, isto é, das mãos dos Lamanitas, e seremos seus escravos.
porque é melhor sermos escravos dos nefitas do que pagarmos tributo ao rei dos lamanitas. Então o rei Lime ordenou a seus guardas que não mais amarrassem Amon e seus irmãos, mas fez com que fossem à colina que se achava ao norte de Silom, e trouxessem seus irmãos para a cidade, a fim de comerem e beberem e descansarem dos seus labores e sua jornada, porque haviam sofrido muitas coisas, haviam sofrido fome, sede e cansaço. E aconteceu que no dia seguinte o rei Lime enviou uma proclamação a todo o povo para que todos se reunissem no templo e ouvissem as palavras que lhes iria dizer. E aconteceu que, quando estavam reunidos, falou-lhes desta maneira, dizendo: Ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados, porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos a nossos inimigos, apesar de nossas muitas lutas, que tem sido em vão. Contudo, acredito que resta uma luta eficaz a ser travada. Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus, naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e fez com que atravessassem o Mar Vermelho em terra seca, e alimentou-os com maná para que não perecessem no deserto. E muitas outras coisas fez por eles. E ainda mais esse mesmo Deus tirou nossos pais da terra de Jerusalém e guardou e preservou o seu povo até agora. E eis que foi por causa de nossas iniquidades e abominações que ele nos levou à escravidão. E vós todos sois testemunhas nesse dia de que Zenit, que foi feito o rei deste povo, estando extremamente ansioso para herdar da terra de seus pais, foi então enganado pela astúcia e estratagema do rei Lamã, que fez um contrato com o rei Zenit e deixou suas mãos a posse de uma parte da terra, ou seja, a cidade de Leinef e a cidade de Sulom e a terra dos arredores. E tudo isso ele fez com o único fim de subjugar, ou seja, de escravizar este povo. E eis que presentemente pagamos ao rei dos Lamanitas tributo equivalente à metade de nosso milho e nossa cevada e de todos os nossos grãos de toda espécie, e a metade do acréscimo de nossos rebanhos e manadas, e mesmo a metade de tudo o que temos, o que possuímos. O rei dos Lamanitas exige de nós ou nossa vida. E agora, não é doloroso ter de suportar isso? Não é grande esta nossa aflição? Ora, eis que grande é a razão que temos para lamentarmos. Sim, digo-vos que grandes são as razões que temos para lamentarmos, pois eis que quantos de nossos irmãos foram mortos e seu sangue derramado em vão, e tudo por causa de iniquidade. Tá incômodo aqui. Se este povo não houvesse caído em transgressão, o Senhor não teria permitido que este grande mal lhes sobreviesse. Eis, porém, que não quiseram dar ouvidos às palavras, mas surgiram contendas entre eles a ponto de derramarem sangue uns dos outros. E eles mataram o profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhes havia falado de suas iniquidades e abominações e profetizado muitas coisas que hão de acontecer. Sim, até mesmo a vinda de Cristo. E porque ele lhes disse que Cristo era o Deus, o Pai de todas as coisas, e que tomaria sobre si a imagem de homem, que seria a imagem segundo a qual o homem fora criado no princípio. Ou, em outras palavras, ele disse que o homem fora criado à imagem de Deus, e que Deus desceria entre os filhos dos homens, tomaria sobre si carne e sangue, e andaria sobre a face da terra.
Então, por ter dito isto, mataram-no, e muitas outras coisas fizeram que atraíram sobre si a ira de Deus. Portanto, quem se admira de que esteja em cativeiro e que sofram aflições, porque eis que o Senhor disse: Não socorrerei meu povo no dia de sua transgressão, mas obstruirei seus caminhos para que não prosperem, e suas obras serão como pedra de tropeço diante deles. E novamente ele diz: Se o povo semear imundície, colherá a palha no vendaval, e seu efeito é veneno. E novamente ele diz: Se meu povo semear imundície, colherá o vento oriental, que traz destruição imediata. E agora, eis que a promessa do Senhor foi cumprida, e foste feridos e afligidos. E se vos voltardes para o Senhor com todo o coração, e colocardes vossa confiança nele, e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro de acordo com a sua própria vontade e prazer. Essa foi a leitura do capítulo 7. Amanhã leremos o capítulo 8 de Mosias. Boa noite, um beijo para quem fica. Obrigado por terem me acompanhado, as duas Débora. Beijo, meninas.